Como reprogramar a mente, fortalecer a sua identidade e viver com propósito. Hoje eu recebo aqui essa mulher ilustre, Julaine Guimarães. Uma mulher que há mais de 20 anos dedica a sua vida em desenvolvimento humano, unindo neurociência, inteligência emocional. Tem muita experiência para compartilhar aqui conosco. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thalita, pelo convite. Eu quero agradecer a você por esse momento, né, por a gente poder estar juntas para falar um pouquinho, né, desse movimento da inteligência emocional, da neurociência aplicada à vida prática de mulheres. Quero agradecer muito e é um prazer estar com você aqui nesse momento. Eu sei, eu que agradeço você disponibilizar ser de Cambé, né? Você mora em Cambé? Em Cambé. Em Cambé, em Arapongas, compartilhar com todas as mulheres que vão ter a oportunidade de se desenvolver e aprender conosco neste episódio. Ju, se apresente, porque eu sei que a biografia dela é imensa e eu não quero deixar faltar nada, então se sinta em casa e se apresente, por favor. Olha, mulheres, vocês que vão nos assistir, eu sou a Julaine Guimarães, mas pode me chamar de Ju, porque todo mundo tem dificuldade aí com o meu nome. Então, eu sou a Ju Guimarães e esses 20 anos eu tenho me dedicado ao trabalho à educação e nessa última década, e mais de uma década, eu incluí nesses processos educacionais, né, como professor de pós-graduação, a inteligência emocional e a neurociência na vida prática de mulheres. E ao longo desses 20 anos aí são muitas formações que a gente precisa se atualizar para poder atender essas demandas. Então, eu senti que eu precisava da neurociência para compreender como o cérebro funcionava e que eu precisava da inteligência emocional para levar práticas básicas para dentro da educação e depois surgindo o projeto das mentorias para essas mulheres. Então, e não ficou, a gente não parou aí, por quê? Porque não dá, a gente tem que aprender a fazer as perguntas certas. Então, o coach, na parte da educação, da parte mental, ele me ajudou muito a conduzir esses processos. E tem as minhas formações aí, gente. A pedagoga que não sai, então a professora ela não sai de mim. Então, hoje, né, mentorando mulheres, mas eu tenho muito dessa área da educação, essa didática mesmo, de ser professora, né? Acho que isso contribui muito com o meu processo. Não, é maravilhoso. Ouvir você falar assim, a gente fica querendo aprender, porque eu falo, é muito nato, né? É um dom, além de todas as suas formações, é natural para você. A gente sente assim a vontade de aprender com você. Então, por isso, eu estava olhando o seu Instagram e como eu também trabalho com mulheres, e eu vi uma frase que eu tenho certeza que muitas vão se identificar. Quando você diz, você não se perdeu, você se abandonou. Achei tão profundo. E como você, com toda essa sua experiência e com toda a sua bagagem, como você percebe, para nós trazermos para essas mulheres que vão nos assistir, como a mulher percebe que ela deixou de ser quem ela realmente nasceu para ser? Thalita, em muitos casos, é quando ela talvez entrou no burnout no trabalho. Uhum. Talvez é quando começou a gerar muita insatisfação na vida, ela não consegue ter mais brilho. Talvez seja uma síndrome do pânico, uma depressão, alguns transtornos. Mas muitas vezes eu percebo a insatisfação da vida com ela. Então ela faz muito, ela cuida da família, ela cuida da casa, ela está trabalhando, mas ela perde o brilho, essa motivação, esse prazer de viver. Ela tem um determinado prazer, mas não é aquilo que ela imagina que a vida pudesse oferecer para ela. E ela começa, como eu te disse, entre Uhum. esses pontos mais profundos, né, mais rasos, mas ela começa a adoecer. Ela vai se sentindo, ela se perde, eu acredito, né? Vai se abandonando, buscando aprovação. Faz sentido? Tem a maioria das mulheres que eu às vezes eu trabalho, elas chegam até mim querendo se posicionar e vamos trabalhar posicionamento, mas onde que elas se encontram dificuldade? Nem saber quem realmente são. Nossa, eu nem sei mais quem sou, não sei nem por onde começar, eu nem sei de fato o que eu quero comunicar. Então eu percebo que é uma vida, né? Não é da noite para o dia, elas vai se perdendo, né? Thalita, é algo assim muito importante. Você falando isso, eu me lembrei. Uhum. Eu trabalho, né? Muitas mulheres que chegam até a missão da área da educação
E eu fui fazer um trabalho numa escola e a professora me disse: quando eu coloco um vestido, eu me sinto mal, porque eu só sei usar leg. Ela trabalhava na educação infantil. Então, que é um ponto só para a gente abrir. Como você disse, não é do dia para a noite, Sim. mas é do seu próprio fazer. Então, ela começa fazendo. É uma estrutura de roupa para aquela demanda de trabalho, é atender a família, é atender os filhos. Ela vai fazendo. Então, ela vai fazendo, mas ela vai fazendo pelas responsabilidades, pelo mundo externo, aquilo que o mundo vem cobrando. E chega em determinada fase, né? Ela chega lá nos seus 35, 40 anos, ela diz: opa, que roupa eu gosto? Como que eu me priorizo? Como que eu cuido de mim? Como que eu me dedico a meu? Como que eu vou viver o meu projeto, o meu propósito? E agora, quem eu sou? Então, ela vai se perdendo por conta dessas responsabilidades que a vida vai demandando e que são responsabilidades de uma mulher, de ser mãe, de ser dona de casa, de trabalhar fora. E ela cumpre tudo lá fora, mas aqui é ela mesmo olhar para ela e se priorizar. Se priorizar no quê? Nos seus sonhos, nos seus projetos, na sua saúde mental, no seu autocuidado, fica para depois. Uau. E muitas dessas mulheres, eu não sei se é o caso as que te vão, que procuram o seu atendimento, que procuram as suas mentorias, elas, quando os filhos casam e saem de casa, elas sentem aquela síndrome do ninho vazio, não sei quem sou, porque eu percebo que algumas parece que se agarraram a tanto a ser mãe que não sabe quem é ela, Sim, nós temos né? muitos Tem casos de mulheres que elas continuam tentando viver a vida dos dos filhos depois filhos. que eles saíram de casa. Elas não encontraram algo por elas mesmas. Então, Sim, isso que eu falo de propósito. esse é um Então, nós propósito. temos na nossa vida, em várias instâncias, vários propósitos. Então, eu Sim, tive propósito de ser mãe, mas e agora nessa nova fase? Qual é o meu propósito? Então, eu acho que o propósito é o que move a vida, é o que move a alma. E não é um só. Eu acho que o seu, né, podcast fala muito uhum, da essência, eu também uso muito essa palavra. O que a nossa essência pede, acho que a parte original da nossa essência é sair melhor, né? Quando a gente sair exato. desse corpo físico, sair melhor do que a gente entrou. Acho que esse é o propósito universal. Mas além, é trabalhar as nossas densidades, emoções e se saindo melhor durante a vida. Mas os outros propósitos, eles vão agregar a essa parte original da nossa essência, dessa experiência. Então, eu falo que propósito de ser mãe é um propósito. Não vai Sim, deixar nunca, mas vai ter uma fase que você não vai, ele não vai pedir tanta demanda e você precisa de um novo propósito para sua vida. E o nosso propósito profissional, ele está muito ligado a esse abastecimento, ao nosso abastecimento, né? olha só. Então, o servir o outro para ter o meu dinheiro, servir o outro, né? Esse servir, ele preenche, é o serviço, né? Um serviço, claro que um Sim, serviço, vamos dizer assim, não um serviço só pelo dinheiro, mas um uhum, serviço que preencha a sua essência, que te capacite a capacitar outras pessoas e também a te fazer crescer é o que mantém essa mulher viva. E às vezes ela pensa que, ou na aposentadoria, ou os filhos casando, ela não precisa mais de propósito. Ela precisa, porque a gente vê muitas mulheres morrerem após a aposentadoria ou adoecerem. porque perderam o sentido e o propósito da vida. Ó, é profundo, né? Ju, e hoje, conversando aqui com você, eu acredito que muitas pessoas que te acompanham também conhecem muito da palestrante, da escritora, que inclusive, Ju, fala um pouco depois sobre os seus livros. Mas quem era a Ju antes de tudo isso? Nossa, Conta para nós. olha, você que vai estar ouvindo aí, gente, esse momento, acho que aqui entra algo que toda mulher pode se transformar. Porque eu sou a segunda filha de 4 filhas e vivi a esquizofrenia da minha mãe aos 13 anos, que foi algo assim onde eu tive que minha irmã mais velha saiu de casa, eu tive que assumir minhas 2 irmãs, a minha mãe, e depois, é claro que esse processo me gerou marcas, mas eu não sabia como me cuidar, como Sim, muitas mulheres. Depois, aos 29, eu tive o meu segundo filho, e aí eu descobri que, através da depressão pós-parto, que eu precisava de ajuda. Então, a Ju, antes de começar a se reprogramar, a Ju, antes de começar a desenvolver o seu autoconhecimento,
ela passou por altos e baixos que me fizeram, assim, realmente fazer uma reviravolta na minha vida, porque eu não gostaria de ficar na medicalização. Então, eu passei aí mais de 2 anos na medicalização, depois da depressão pós-parto do meu filho, que hoje ele tem 19 anos. E eu disse, eu não vou ficar aqui. Eu preciso encontrar um outro espaço, algo novo que possa me preencher. E essa busca por esse autoconhecimento, por essa inteligência emocional e por essa reprogramação mental foi o que me tirou desse lugar. Uau, que lindo, né? Eu acredito muito que as nossas dores têm intimidade com o nosso propósito. É porque se nós não permanecermos na dor, quando nós vencemos, ela nos traz autoridade, e isso que você faz hoje. Direciona essas mulheres para que elas também vivam essa reviravolta na vida delas, né, Ju? Sim, e não foi só isso. Olha, eu fui falar dos 29 para os 30, então eu jamais imaginava que eu ia dar uma palestra. Então, Meu Deus. para quem tá aí me ouvindo, gente, É é possível? possível, né? Já É pensou? possível. Eu fui me comunicar aos 29, aos 30, né? Eu estava há 3 anos na área da educação, aí que eu comecei a falar, depois que eu comecei a me posicionar. Então, assim, eu não me comunicava até então. Eu tinha problemas de comunicação, problemas de autoestima, que eu tive que trabalhar muito, Meu né? Desenvolver a Deus. parte interna e externa para poder me comunicar. E tinha, sim, autoridade, conteúdo na minha profissão, mas eu tinha muitos problemas. Olha E só. eu não conseguia me posicionar em público, falar. Então, hoje, estar entre outras mulheres, falar, né, sobre esses conteúdos e me posicionar ajudando outras mulheres, é algo assim que foi um desbloqueio muito grande. Então, acho que toda mulher é capaz de viver o sonho que ela deseja, ela é capaz de conquistar, mas ela precisa estar em movimento. Ela precisa estar com outras mulheres que querem crescer. Por isso que eu estou aqui Exato. hoje com a Thalita, né? A gente não para A nunca. gente não para. Eu acredito muito que movimento gera movimento. Eu falo que o nosso propósito nos encontra no processo e não é parada. Porque se você se fica parada, você não encontra. Às vezes nós estamos tão perdidas, eu falo dentro de casa, sofrendo. Mulheres, se arrume e sai pra vida que você vai encontrar algo melhor. Gente, é maravilhoso. Eu amo falar sobre. Ju, houve então esse momento, hoje eu consigo, você contando para nós, que teve esse momento que você precisou então voltar para si, né? Você, durante a sua trajetória, teve uma história além da sua muito marcante, que foi muito assim, que marcou profundamente você, que poderia compartilhar aqui conosco? Uma história. É, dentro das suas. Diz que você já atendeu de algumas mulheres, porque eu falo que o nosso exemplo, a história, ela impacta, né? Que as pessoas, elas geralmente se identificam bastante com Eu as vou histórias. contar. Tem duas histórias. Sim. Eu atendi uma mulher que é até engraçado. Eu falei que eu vou colocar isso no meu próximo livro. Ai, maravilha. Que ela sofreu na infância, na adolescência ali. Uma professora falou com ela. Então, ela é da área da educação. Muitas mulheres Sim, que chegam até mim hoje ainda são da área da educação, porque eu vim da área da educação, né? sim. Foram mais de 20 anos trabalhando na área educacional. Ainda continuo na pós, mas agora mais com o trabalho voltado para mulheres. E essa professora corrigiu essa menina na porta da sala de aula. Não tinha aula dela, saiu. Aí, quando todos retornaram, ela não viu, ela retornou depois e a professora corrigiu ela. E ela passou anos sem conseguir falar em público. Quando ela chegou na mentoria, ela é da educação especial. Ela disse: eu gostaria de falar, mas eu não consigo. Eu falei: então vamos ver o que aconteceu com você. Então, isso me marcou muito. E por que eu estou contando essa história? Porque muitas das nossas marcas e dos nossos bloqueios estão na nossa infância e na nossa adolescência. As nossas Isso é bolhas verdade. invisíveis, eles estão lá. E às vezes você não caminha, não dá os passos que você precisa, porque você está presa em algo que aconteceu, que te bloqueia. E nós voltamos a esse momento, e ela disse: a professora me inibiu nesse momento, me corrigiu de maneira áspera, e eu não consegui falar nada. E a partir daquele momento, eu não falo em público. Então, olha como a gente se comunicar com os adolescentes, com as crianças, né? A sua postura, sua forma de se comunicar pode gerar um bloqueio, um trauma. E aí, o que aconteceu?
Vamos ressignificar, não conseguimos. Aí vamos para a terapia. Então, nós fizemos a terapia, que é a terapia do TFT, que depois a gente pode até explicar um pouquinho aqui. Sim. E no momento terapêutico, houve esse desbloqueio desse ponto. E aí depois eu ajudei, fiz questão de ajudar ela. Ela fez os slides, me mostrou. Agora eu vou dar uma palestra sobre educação especial, coisa que eu nunca fiz Que na minha escola. lindo. E esses dias ela me contou que ela já está na terceira palestra. Ah, isso Eu é disse assim, maravilhoso. gente, essa é uma das histórias, mas eu tenho muitas histórias. Eu A imagino. minha última mentorada, ela disse: como é que eu me cuido sem culpa? Eu não sei o que eu gosto. Como que eu poderia me cuidar? Então, você já imaginou? E são pequenas falas, claro que a gente poderia contar várias histórias, mas palavras e falas que impactam diretamente. Então, por que que essa primeira ficou bloqueada? Por algo que aconteceu na infância. Por que que essa agora não consegue se cuidar e não sabe o que gosta? Por conta de todo o condicionamento que veio vivendo. Então, quantas mulheres que estão nos assistindo que têm os seus condicionamentos que foram postos pelas escolas, pelas famílias, né, pela própria religião, porque são pessoas que fazem esses movimentos. E às Sim. vezes as pessoas não estão preparadas para dialogar com essas crianças e com esses adolescentes e geram essas marcas. Então eu gostaria que você que está nos assistindo pudesse reflexionar, né, sobre algum bloqueio, algum trauma, algo que foi causado na sua infância, na sua adolescência, que pode estar te bloqueando de viver a vida que você deseja. Uau, eu sempre falo que a nossa infância é um solo que nós vamos pisar a vida inteira, né? E entender, ressignificar. Mas eu fiquei muito curiosa para saber também o que é TFT. 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 E eu quero aprender mais sobre o que é TFT. TFT é uma terapia prática, chama Toad Field Therapy. Ela está no Brasil já aí há uns quase 3 décadas, vamos dizer assim, há Olha quase só. 30 anos já ela está no Brasil. Ela foi criada por um psicólogo nos Estados Unidos, com 15 anos de pesquisa. Hoje ela tem uma terapia que deriva dela, que é o EFT, que trabalha a parte também emocional, mas a terapia raiz é o TFT. E é uma terapia que é pontos de acupuntura autoaplicável para desbloqueios de traumas, de experiências traumáticas, de estresse pós-traumático, de violências, de experiências, vamos dizer assim, eu sofri uma violência verbal, uma violência física, tive um acidente de carro, não conseguia voltar a dirigir, ou tive, por exemplo, vivi um luto. Eu atendi no final de semana uma das minhas mentoradas, ela já está no segundo ciclo de mentoria, e ela queria trabalhar o luto do pai, que já fazem 11 anos, porque ela teve bebê recentemente agora e ela tem medo de deixar a filha. Estava esse medo relacionado ao luto. Então a gente trabalha essas questões pontuais relacionados à exposição do trauma. Não era uma coisa que eu queria. Eu falo que eu investi quase 20 mil para ter os 2 níveis do curso. Trabalhei muito em mim e não estava dentro da mentoria esse projeto. Thalita, era Sim. uma coisa muito interessante. Eu falava, não vou pôr porque é muito simples. Não vou pôr porque as pessoas não vão querer ligar isso à neurociência e à inteligência emocional. Melhor ficar no intelectual. Não. E foi assim, um chamado que eu tive, acho que Deus falou comigo, falou: olha, peraí, você já estudou tanto, isso aqui funciona, por que que você não está usando nas mulheres? Então, essa terapia, ela é muito prática e ela é muito Legal. especial, porque às vezes as pessoas ficam anos no consultório para ter desbloqueio de um trauma, e às vezes com 1 hora e meia você consegue desbloquear essa pessoa. Então, é assim, é algo muito Que especial. incrível, né? É uma ferramenta que você já tinha em mãos, não queria usar só porque simples demais. Olha só, gente, como às vezes nós não nos permitimos, porque é aquilo que eu sempre falo, às vezes nós achamos que é tão simples, mas é tão libertador, transformador para alguém. Então, Ju, que bom, viu? Que bom que você se permitiu ser esse instrumento. Ju, eu preparei muitas perguntas aqui, eu estou escolhendo, né, para nós aqui as melhores, porque ouvir você falar é muito gratificante. Fale um pouco para nós dos seus livros, quando foi que eles nasceram, do quê? Fala para nós, explica quantas edições são. Nós temos 2 livros aqui, Então, eu vou falar um pouquinho. por favor. Esse livro, Inteligência Emocional na Prática, foi um presente muito especial, porque na época da pandemia a gente não sabia o que fazer com as famílias, com os alunos, como conviver em casa, o que que a gente ia fazer, como a gente ia dar aula. E eu estava voltada para essa pesquisa. Nesse movimento, eu estava fazendo um curso de palestrante, coach, Uhum. e a gente não pôde viajar, e a nossa mentora
desenvolver o trabalho online. Eu falei, poxa vida, e agora? Como que a gente dá aula? Aí eu fui ali. Fui trazendo temas de empatia, como conviver em grupo, como usar a meditação como ferramenta de equilíbrio, e várias ferramentas que eu fui trabalhando dentro dos Meets, do próprio Uhum. Instagram, com os alunos, famílias, pais, surgiram o livro. Mas assim, não, gente. As pessoas começaram a pedir, vem falar sobre esse tema, vem falar sobre esse tema. Eu falei, poxa, e agora? E aí eu acordei e foi um clique. Pega tudo que você escreveu, volta lá, assiste as lives e faz um resumo. E aí eu fiz o resumo. Uma aluna minha acabou corrigindo o material e a gente mandou para a editora Apres. E eles falaram: não, a gente vai publicar. Que lindo, olha só. Mas foi um insight, assim. E isso, Thalita, é uma coisa que eu quero contar. Se você tem um sonho, tem vontade de realizar, eu não sabia que livro seria. E eu não sabia como seria. Eu acho que falar sobre sonhos também é muito É. importante. E se você tem um sonho que seja fazer um livro, fazer um e-book, fazer um curso, sei lá, cuidar de você, qualquer coisa, esse sonho pode se realizar. Porque eu passava lá no shopping Catuaí, olhava assim e falava: Nossa, como será que é ser escritora? E aí teve um dia que eu falei, vou olhar. Aí eu olhei, tinha as orelhas, né? O que Uhum. escrevia, contracapa, dedicação. Comecei a folhear os livros e falar, nossa, um livro precisa de tudo isso. E eu comecei a escrever pequenas coisas sobre isso. E aí teve um dia que eu passei lá, hoje eu quero ver, como será que faz para ter um livro aqui na frente? Aí eu descobri que eu não queria não, que era muito caro. Aqueles livros que ficam Que lá na ficam lá na frente, é. frente. E fui olhando. E aí, determinado dia, eu olhei e falei: vou ter um livro aqui. E como um dos shoppings que a gente vai na região de Londrina, como eu moro em Cambé, o Catuaí, eu passava lá e olhava. Gente, foi tão assim que a editora, que é a editora Apres, ela tem convênio com a livraria do shopping. Ela disse: seu livro vai ser lançado lá. Uau, Então, que assim, lindo. eu escolhi a cor, a capa, e eu fui olhando ali. Eu passava em frente à livraria até que um dia eu disse: eu vou ter um livro aqui, mas eu não imaginava que o meu livro fosse lançado lá, com mais de 200 pessoas. E todo mundo passava e pensava: tem uma autora famosa aqui. Ai, que Então, lindo. isso foi a realização de um sonho, porque na minha adolescência, na minha infância, eu sempre escrevia alguns cadernos. E hoje, esse livro, eu recebi uma professora da Universidade de Maceió, me mandou semana passada. Ela disse: Olha, eu comprei o seu livro. Eu falei: Eu queria saber por que que você comprou. Ela falou: Porque eu li Daniel Goleman e agora. Porque o Daniel Goleman é a base da inteligência emocional, É, tanto da BNCC, da educação, como de muitos autores brasileiros. Ela falou: agora eu quero ferramenta prática. Então aqui você encontra planejamento, rotina, como que funciona o meu cérebro, o meu mindset, como que eu faço para conquistar as minhas metas, como que eu faço para viver com qualidade, cuidar do meu sono. Então aqui tem estratégias básicas. Cada capítulo, 2 folhas, mas com reflexões e atividades para você fazer, para que você possa mudar a sua vida. Então, esse é um livro muito especial. E, gente, e esse segundo livro que eu quero falar rapidinho fale, por é um livro favor. consumível. E Gente, eu já vou querer esses livros, tá? esse livro é consumível. E olha E olha só, que coisa que linda, que é o lindo. cérebro e o coração. Então, o Léo tinha 13, hoje ele tem 19. Falei, filho, vamos fazer a capa do livro? Daí ele topou. A gente ia colocar um carro. Mas aqui, gente, é pra gente unir cérebro e coração. Esse livro era dedicado a adolescentes. Só que muitas mulheres compraram. Foi vendido mais de 100 livros depois no nosso lançamento, e elas começaram a me dar feedback. Então, hoje, toda mulher que participa da mentoria recebe esse livro para poder se experimentar, porque ele une criatividade, autoconhecimento e inteligência emocional, para você poder se experimentar, porque a gente para de se experimentar, né? Sim. E esse aqui é um movimento para você voltar para você. E sobre Gente, os livros, esses são alguns, né? Tem vários aí, materiais digitais, outros materiais físicos, mas são os materiais que têm feito sentido para o meu trabalho no momento, Thalita. que maravilha. E onde nós encontramos? Tem um link na sua página, além de na livraria. Livraria?
lá do Shopping Catuaí, está lá, né? Vocês podem ir lá, ou no link no seu Instagram tem, como conseguir. Tem. Se você desejar adquirir o livro, é só me pedir lá no direct no Instagram, Sim. @JulaineGui, que eu estarei enviando para você. Eu sempre tenho cópias em casa, mas a gente tem direto na editora Apres. Gente, eu descobri uma coisa incrível. O livro está sendo vendido na Shein, alguém me avisou. Que Muito legal. legal. Então, a editora tem colocado assim o livro em muitos espaços. Eu acho que pelo título ele ganhou assim, ganhou mercado. Então, o ano passado a gente vendeu 5.000 cópias. Esse ano a gente já vendeu 2.000 cópias nesse primeiro semestre. Gente, que maravilha. Então, as pessoas realmente estão querendo práticas nesse Prática. Eu movimento. filho, realmente um. A inteligência emocional falou que é um assunto popular, porém as pessoas, elas buscam muito sobre esse tema, eu vejo que é uma das buscas, mas nem sempre elas sabem como aplicar na prática, né? E você passando, uma das minhas perguntas que eu havia separado aqui é realmente o que significa ser inteligente emocionalmente na prática? Como? Além de comprar o livro, deixa algumas dicas para nós. Acho que a inteligência emocional na prática é a primeira. Você não. A gente tem o costume de não chore, engole o choro, fica quieto, né? Uhum. Não é o momento de falar. Então, muitas vezes a gente reprime as nossas emoções. E acho que o primeiro passo é você reconhecer e nomear. Então, nós precisamos desenvolver a nossa alfabetização emocional. Então, reprimir ou não falar sobre já não é mais o que ganha, assim, você desenvolver essa inteligência. Né? Muitas pessoas pensavam que não Sufocar falando na. ou sufocando seria ideal para que você não gerasse conflito, para que você não expusesse outras pessoas, para que você não tivesse chilique, né? É. Então aí você reprime. Mas hoje não precisa ter chilique, não precisa reprimir. E também não precisa aumentar os conflitos. Mas para que a gente consiga fazer esse trabalho, você precisa entrar no movimento de autoconhecimento. Você precisa entrar no movimento de saber quem você é, saber por que que eu penso isso. Então, toda vez que a Thalita, ela faz essa carinha para mim, eu fico com raiva dela, eu sinto indignação. Por quê? Onde que está essa indignação? Então, saber por que numa conversa com o meu esposo eu me sinto irritada, com outras pessoas não. Saber por que eu fico com raiva. E a gente não sabe por que a gente fica com raiva, por que a gente fica com medo, por que a gente fica inseguro. E a gente acaba agindo com essas emoções. Então, primeiro, não existe nenhuma emoção má. As emoções são para regular o ambiente, para que você possa aprender a sentir. Então, reconhecer e nomear. Então, hoje, né? Hoje, durante esse dia que você está aqui vendo, né? Essa noite, esse momento que você está aí, se perguntar: eu senti raiva hoje? Eu senti medo? Eu senti nojo? Eu senti alegria? Eu senti tristeza? Não sei. Essas são as emoções básicas que o Daniel Goleman traz para que a gente possa discutir. Mas se perguntar como você sentiu e por quê? Porque quando você responde o porquê, você entende um gatilho. Então você vai começar a entender, dentro da sua programação, o que aconteceu, que aquilo pode gerar raiva em você, ou que você pode estar com medo. Porque eu digo assim, uma pessoa que age com raiva é porque por trás tem insegurança, por trás tem medo, porque ela quer se proteger. Então ninguém ataca outra pessoa se ela não tem medo e insegurança. Então por trás da raiva está a insegurança. Então a gente tem que conduzir o ser humano a ele a entender. Primeiro, porque eu sinto, aí depois, porque eu penso, e agora, o que que eu faço com isso? Aí entra o nosso processo de alfabetização emocional. Então, mas não dá para começar se a gente não aprender a reconhecer e a nomear. Porque depois que você reconhecer e nomear, você vai dizer: opa, toda vez que o fulano faz isso, eu respondo o meu esposo, ou eu respondo a minha filha, eu falo alto com ela. E aí, e da próxima vez, como eu não faço? Então, primeiro eu respiro, essa é a dica. Então, a Uhum. gente tem lá, sempre ensino isso em todos os meus projetos. Não quer aumentar o conflito ou aumentar a raiva? Inspire. Ali, 8 vezes, a pessoa nem precisa saber o que, que você está fazendo, só inspire algumas vezes. Então, nesse movimento da respiração,
você muda a área do cérebro. Então, você sai do reptiliano, passa pelo límbico, faz um ajuste emocional ali, o seu cérebro já passou pelo alarme do bombeiro, né? E aí veio para o neocórtex. Aí você tem a oportunidade de escolher uma nova área do cérebro. Quer dizer, você não, você está dando, com esse espaço de tempo, a oportunidade para o seu cérebro escolher uma nova área. Exato. E aí não se torna aquela pessoa reativa, né? Aí diminui a reação. Nós estamos falando aqui da raiva e do Da raiva conflito, do né? Mas conflito. Pra não agir existem no automático, né? não agir no automático e não ampliar os conflitos. Então, você ensina o teu cérebro a agir com uma nova estrutura. Então, a gente vai ter uma mudança. Só o ato de não responder e se reconfigurar respirando, você começa a reestruturar o seu cérebro. Então, aí já começa a reprogramação. Que aula, né? Que aula, eu já comecei aqui, ó, vou aplicar, eu já sei. Porque como você falando é revelador. Hoje a gente se percebe, eu falo que o autoconhecimento é um caminho sem volta. Quando você começa a se autoconhecer, você percebe que tem muito mais e são muitas camadas. Eu acredito que vai até o final das nossas vidas buscando aí o autoconhecimento. E você realmente falando, inicialmente, eu fazia de tudo quando o Zoe nasceu há 7 anos atrás para não ter choro. Eu tinha muito receio dela ter uma cólica, porque eu tinha medo já do choro. Ela nem chorava, eu tinha medo do choro. Então, assim, eu não recebia ninguém, eu ficava isolada, porque era eu e ela, eu fazia tudo certinho, nos horários bonitinhos e não tinha choro. Eu fui entender o porquê que eu não gostava de choro. Meu pai também não gostava de choro. E eu chorava, ele me chacoalhava, tadinho, porque eu realmente ativava algum gatilho nele, ele não sabia. Eu também não gostava de choro. Então, assim, fui buscar esse autoconhecimento. Por que que choro me incomoda tanto? Mas graças a Deus consegui reprogramar. E hoje, assim, quando eu sempre. Zoe precisa. Zoe, você está triste? Precisa chorar? Chora, minha filha. Já vamos chorar. E a mãe virou a maior chorona. Chora tudo que eu não chorei na infância. Ô, Thalita, a Thalita trouxe aqui uma coisa assim muito profunda, porque aí a gente entende os padrões que a gente carrega. Então a gente Sim. carrega padrões geracionais, padrões transgeracionais e padrões que a gente mesmo cria. E muitas vezes a gente fica culpando coisas que acontecem na nossa vida, a gente não prospera, eu não saio disso, as pessoas não gostam de mim, eu não tenho isso, eu não tenho. Por coisas, por padrões que nós mesmos criamos Olha só. vivendo agora aqui. Aí nós temos os padrões que foram gerados pelos nossos pais e na gestação. Então, esse padrão geracional. Então, o padrão que você trouxe do seu pai. Então, ele tinha medo de você chorar, de você não saber cuidar, e ele transmitiu isso para você. E aí, você fez um movimento diferente com a sua filha, mas ela entendeu o mesmo padrão do seu pai. Mesmo que você não regulasse o ambiente para que ela não chorasse, Uhum. ela sentia, porque a criança, o bebê, ele sente muito mais, né, pelo seu comportamento, pelo seu sentimento, até no próprio leite materno isso é transmitido. Então, e esse padrão construído aqui, ele é levado para a vida. E hoje nós temos os padrões transgeracionais epigenéticos, aí a gente pode ler, né, depois o Bruce Lipton, o Norman Doidge, para entender um pouco sobre o cérebro, a Carol Dweck, gente, se vocês quiserem ler. E aí a gente vai lá entender epigeneticamente. A igreja, muitas religiões falam, olha as contaminações das gerações, olha, né? Isso vem respingando até a 7ª geração. Então, muitas religiões tratam isso. Epigeneticamente, hoje a ciência traz isso pra gente. Então, esses padrões são transgeracionais e eles são despertados pelo ambiente. Então, o ser humano, ele é muito complexo. Ele é muito complexo. E se a gente não rompe os padrões, não conhece nem os padrões da nossa geração e aquilo que a gente está criando, muitas vezes a gente fica julgando ou vivemos muitos movimentos que foram padrões que são gerados, ou muitas vezes delegamos todas as causas dos nossos problemas a esses padrões transgeracionais. Então, nós temos que saber que todos esses padrões existem, que nós carregamos, mas e que a todo tempo nós somos capazes de nos reprogramar com um pequeno hábito, com uma pequena assim estrutura. Mas para que essa estrutura exista, eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter meta, porque é ele que vai dar a liga para que eu não desista. E às vezes, se não vem o propósito, a meta, pode vir uma adversidade. Então a pessoa tem uma doença, tem um acidente, ela muda completamente a vida, porque você quebrou o ritmo hipnótico
de todos os seus padrões que foram construídos. Então, você tem a oportunidade de instalar. Então, a adversidade, ela é boa, porque às vezes ela quebra esses padrões, todos, né? Até os transgeracionais, para que você tenha um novo movimento. Uau, gente, é muito profundo e muito libertador. Ju, então é possível desenvolver a inteligência emocional em qualquer fase da vida? Qualquer fase da vida. Qualquer. Eu tenho um grupo que tem um senhor de 70 anos que perguntou: mas eu já sou assim agora. Não. A gente tem capacidade de se desenvolver. Porque vamos falar isso através, por exemplo, da neurociência, né? Hoje a gente sabe que a capacidade de plasticidade do cérebro, os neurônios, sim, eles vão, né? Tem um momento que tem a poda neuronal, tem o cérebro cresce até os 25 anos, mas a capacidade de desenvolvimento de áreas cerebrais substituírem outras áreas que estão em déficit e o cérebro se desenvolver é muito grande. Então, a gente pode desenvolver a habilidade da inteligência emocional. A gente pode desenvolver as habilidades, vamos dizer assim, para ter a competência da inteligência emocional. E ser inteligente emocional, as pessoas pensam que é ser perfeito, que é nunca mais errar. Não, é começar o seu desenvolvimento e errar. Cair sim, a gente cai. Aí tem dia que eu tô triste, gente, tem dia que eu choro, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô pra baixo, tem dia que eu tô pra cima, então, mas quanto tempo eu fico nisso? Às vezes a pessoa fica uma semana, fica um mês, não, fica uma hora. Não, aconteceu alguma coisa, você fica 15 minutos. Então, desenvolver a inteligência emocional não é ser perfeito emocionalmente, porque vão ter coisas que vão nos desequilibrar sim no dia a dia. Mas nós podemos treinar o nosso cérebro para não permanecer muito tempo ali. Então, desenvolver a inteligência vai permitir você a não sofrer mais ou a não cair mais? Não, você vai cair, vai sofrer, mas vai diminuir o tempo que você fica nesse movimento, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de tristeza, ou porque nós somos seres emocionais e essas emoções permeiam, mas não quer dizer que elas vão ficar. Então, a inteligência emocional é não ficar com as emoções densas por muito tempo e saber gerenciar o seu conflito. Saber se comunicar um pouco melhor, saber se posicionar, saber o que você gosta. E quem é que abre as portas para isso? O autoconhecimento. A gente pensa que o autoconhecimento é espiritual, que o autoconhecimento é holístico. É também. Mas o autoconhecimento, ele permeia as áreas da sua vida, ele permite você a ver que habilidade você precisaria agora para ser mais feliz, que habilidade você precisaria para diminuir o conflito, que habilidade você precisaria para ter mais confiança em você, que habilidade você precisaria para prosperar. Porque muitas vezes a gente não prospera por falta de inteligência emocional. Olha, então a inteligência emocional, ela realmente nos traz recursos, todos os recursos que precisamos para não permanecer e ter realmente uma transformação de vida, né? As pessoas, às vezes, o que eu percebo, e também olhando o seu Instagram, eu queria te fazer essa pergunta. Então, a nossa inteligência emocional está totalmente ligada à prosperidade financeira? Muito. Porque quando você começa a desenvolver a inteligência emocional, você entende o poder do hábito. Você entende o que é uma crença. Então, nós vamos construir, nós somos seres de hábitos. Sim. Então, tudo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, 40% é hábito. 60% é a sua inteligência emocional, é o seu inconsciente. A gente tem? Não tem. Então, aí quem é que administra? O O inconsciente. inconsciente. Aí sem inteligência emocional. Então, ele traz todos os seus gatilhos, todos os seus padrões. Então, nós somos seres de hábitos e nós somos seres que espelhamos muito as nossas crenças. Então, as nossas crenças, os nossos hábitos, elas formam um modelo mental, que é o seu modelo mental. Então, qual é o seu modelo mental? Seu modelo mental é 50% seu ambiente, as pessoas que você convive. Não é balela falar que você você é É a resultado da média média. dos 5% das 5 pessoas que você mais convive, né? Neurocientificamente, isso é quanto é que o ambiente influencia em você. O ambiente, ele força o seu cérebro a construir hábitos e padrões para que você porque a gente espelha a mente das outras pessoas. Então, esse neurônio espelho faz com que você se adapte e também tenha comportamentos, atitudes, hábitos, como as pessoas que estão no seu ambiente. Ju,
E porque, assim, durante toda a sua experiência, você respondeu aqui pra mim, porque algumas mulheres, eu até disse, não sei se eu já te fiz essa pergunta, elas mesmo trabalhando muito, permanece na escassez, você respondeu, né? É o modelo mental, é tudo isso. Mas, durante as mulheres que te procuram, elas procuram com essa dor, geralmente elas buscam assim, olha, Thalita, a dor maior e comum que elas veem até você na sua mentoria é o quê? Prosperar, desbloquear, inteligência emocional, qual que é a dor mais comum? Tem muitas Tem dores. muitas. E cada uma, quando chega, a gente personaliza o projeto, né? Então, mas todas elas precisam se conhecer e precisam se questionar sobre o que foi ensinado na infância e na adolescência. Então, para nossa geração, então 35 mais, vamos pensar assim, a Uhum. mulher que está falando com a gente aqui tem mais de 35 anos, ela foi o quê? Ah, ela, ela, ela cuidou da casa, ela ajudou a mãe a cuidar da casa, ela ajudou a mãe a cuidar da família, dos irmãos mais novos, então ela tem que cuidar. Ou ela foi gratificada, nossa, como você é quietinha, então ela não fala, nossa, como você é boazinha, porque ela faz tudo que as pessoas pedem. Então, a mulher em si, ela chega com essa dor, mas ela não sabe. Muitas vezes, ela não tem autoestima. Então, eu tenho muitos problemas de autoestima ou se posicionar na vida. Então, ela não sabe por que que ela não se posiciona, ela não sabe por que que ela não fala, por que que ela não se cuida, e por que que ela faz tanto pelos outros, mas ela não faz por ela. Então, ela gasta o dinheiro dela em casa, na família, nos filhos, mas não gasta nela. Ela tem tempo para os filhos, para casa, mas ela não tem tempo para ela. E ela vive sobrecarregada, mas ela não consegue olhar para ela. Ela não entende mais o que é prioridade. Eu atendi uma mulher e ela disse assim: olha, meu filho voltou para casa, ele tinha 35 anos, e ela estava lavando os tênis. Aí a gente tem lá, gente, o jogo do Uhum. deletar, delegar, terceirizar. Eu falei, opa, o que que acontece aqui? Ela estava sem tempo, porque agora ela estava passando todas as roupas dele, estava lavando os calçados. Eu falei, o que não é seu nessa história mais? Né? Como é que você pode contribuir com o seu filho aqui? E elas se veem fazendo muito pelos outros, mas elas fazem pouco por elas. E aí, quando elas veem, o dinheiro não está sendo investido nela. E muitas vezes ela nem está vivendo aquele projeto, aquele sonho, ela nem está prosperando a quantidade que ela gostaria de prosperar, porque ela não sabe mais como sair dali. Ela não está nem vivendo a própria vida, né? Não. Gente, isso é tão profundo, tão forte. Você vai falando, eu começo a identificar várias mulheres que fazem parte do meu dia a dia, passando, eu falo, meu Deus, porque como não tenho esse conhecimento que você tem, eu fico pensando, o que será que segura essa mulher nesse lugar? Meu Deus do céu, minha filha, sai daí correndo, mas não tenho técnica nem. Sai daí, minha filha, você não percebeu ainda? Ai, não posso, eu tenho que esperar, porque meus filhos são pequenos, eu preciso. E depois vem outras desculpas, mas elas permanecem em relações, em situações que aprisionam elas e passam uma vida. E eu percebo que isso é geracional, porque vem avós, mãe, e tudo falando dessa pessoa em especial, que é uma amiga em comum minha com a minha irmã. E essa semana eu questionei ela, semana passada, sobre essa situação. Por que você permanece nesse lugar? Eu preciso ficar aqui, eu tenho que ficar aqui. Eu falei, tem que? Quem te obrigou? Não, mas é porque vai ser melhor assim. Então, para nós de fora, é sufocante às vezes enxergar uma mulher que tem tanto potencial para viver o melhor da sua vida, mas está ali presa. Ô, Thalita, e assim como você colocou, né, ela vai dando uma desculpa. Ela tem um condicionamento e ela tem um modelo mental. E se ela não tiver um apoio ou ferramentas para que alguém mostre ou ela possa construir novos hábitos e um novo modelo mental, ela não vai sair dali. E isso é um ponto. Então, não, nunca é desculpa. É um Entendi. É um condicionamento. É um condicionamento. condicionamento. E muitas vezes também não é falta de capacidade, porque às vezes essa mulher estudou, ela tem estrutura Tem. e ela ainda não consegue dar esse passo. Mas eu falo que todas as mulheres, ó, eu lembrei de um caso agora, todas as mulheres, elas estão prontas para um processo. Então, eu atendi uma mulher numa mentoria
E às vezes elas vêm, eu faço alguns atendimentos de volta gratuito, e tem uma mulher que agora está na minha comunidade, passou pela mentoria, 2 ciclos, agora está na comunidade, uma aula por mês. E aí eu fiz um atendimento para ela o ano passado. E ela falou assim: olha, eu estou num relacionamento assim, assim, ele já foi, retornou, né? Já tive um filho, está no 3º filho, mas ele disse que ele vai ser diferente. Eu falei: e você quer tentar? Ela falou assim: ai, assim, os meus filhos são pequenos e isso. Eu falei: você já decidiu. Se você percebe, eu levei ela a entender que ela já tinha decidido, que ela não ia conseguir sair agora. Eu falei: vai lá e vive isso. E vive com toda a intensidade possível. Dá o seu melhor nesse relacionamento. E veja como é que ele vai agir. Se daqui 60 dias você decidir tomar outra decisão, está tudo bem. Pelo menos você experimentou. Pelo menos você vai saber o que aconteceu lá. Porque você já decidiu ficar. Ela falou: realmente, eu ainda não tenho coragem. Então, muitas vezes a gente não tem coragem e não está preparada para viver o próximo passo. Fique e experimente e valide, mas olhe. Depois de 3 meses, essa mulher me procurou e disse: eu me separei. Hoje faz um ano e pouco que ela está na comunidade Legal. e ela está separada, está sustentando isso. Está sendo fácil? Imagino que não, né? Não está sendo fácil. Mas hoje ela entendeu que, por conta da autoestima, ela ficou nesse relacionamento. Ela tem que trabalhar muito a autoestima dela, por conta do merecimento. Eu mereço um pouco mais. Então ela compreendeu que ela já não queria o que era feito naquele relacionamento. E ela estava disposta a não viver mais esse tipo de relacionamento. Então, a mulher ela tem que decidir. E muitas vezes ela não vai estar preparada. Está tudo bem, fique. Mas o momento que você sentir que você precisa ir, vá, se movimente. Que você vai ter apoio. Porque a gente pensa que a gente não vai ter apoio, mas a gente vai ter apoio de um familiar, de um mentor, de uma pessoa que está próxima de você. Então procure os seus apoios e vá. Oh, que aula, gente. Eu já estou imaginando que vou ter que encaminhar esse podcast para muitas mulheres. E você encaminha para todas as mulheres que você ama, porque isso aqui é libertador, gente. Isso aqui pode transformar, vai transformar muitas vidas. Obrigada, Ju, por contribuir. Nós estamos caminhando para o fim e com certeza teremos mais episódios, né? Olha, eu imagino que a gente possa sim fazer pequenos episódios, Thalita. Vamos trabalhar sobre a autoestima dessa mulher, vamos Sim. trabalhar, por exemplo, sobre a prosperidade. Por quê? Né? Porque um dos objetivos é levar essa mulher a ter inteligência emocional para sustentar a sua vida e prosperar. Porque muitas mulheres estão hoje nos seus negócios, mas elas não prosperam, ou elas prosperam em um determinado nível e não conseguem caminhar. Por quê? Elas não conseguem equilibrar o tempo, elas não conseguem entender a identidade dela, elas não conseguem entender o que é que elas precisam fazer para prosperar e manter essa prosperidade. Então, acho que a gente pode sim, a gente pode falar sobre tempo, produtividade, autoestima e aprofundar nesse autoconhecimento que é tão, né, tão Exato, porque hoje importante. nós fizemos um resumo de tudo só para realmente conhecermos um pouco da Ju, mas vamos ter outros episódios, será um prazer recebê-la aqui para nós aprofundarmos mesmo em assuntos que com certeza irão transformar vidas. Ju, e para nós finalizarmos agora, se você pudesse deixar um recado para todas essas mulheres que vão nos assistir, qual seria? E depois de todos os outros que você já deixou, esse recado final. Não pare. Eu acho que a planta, né? Tudo na natureza, ele está em constante movimento. Então, se a gente não está crescendo, a gente está morrendo. Então, tudo está se transformando. Então, não pare. Não pare de cuidar da sua autoestima, não pare de cuidar de você, não pare. Se você tem qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, faça um pequeno movimento. Conte para uma pessoa que você gosta, vá em busca de ajuda. Então, se você olhar para você hoje e dizer, eu quero curar a minha ansiedade, ou eu quero desenvolver um negócio, eu quero tocar um projeto, eu quero fazer qualquer coisa. Você pode, eu quero dizer que você pode. Tudo que você sonhar no seu coração, você pode, só que você vai ter que trabalhar para isso. Mas não deixe ninguém falar que você não pode, porque você pode. Só que não pare.
tenha sempre um pequeno plano, uma ação para te tirar desse lugar. E continue em constante movimento. Porque eu não imaginava que eu tinha vontade de escrever um livro, mas eu não imaginava que eu ia escrever um livro. Eu não imaginava que meu livro, nesses últimos anos, ia vender. Então, assim, e ninguém vive de livro, mas por que eu tô falando do livro? Porque foi um sonho, foi um projeto que me trouxe cura, que me trouxe transformação, que me abriu portas. Então, qualquer movimento que você fizer, ele vai te levar para um caminho novo, para um caminho diferente. Então, não pare. Faça um pequeno movimento rumo àquilo que você deseja transformar na sua vida. Muito obrigada por essa aula. Então, fique com essa lição para a sua vida. Se pulsa em seu coração, você pode. E eu quero agradecer você que esteve conosco e os nossos patrocinadores. Vamos começar com a Léo. A Léo está comigo há mais de 5 anos, né? A Léo tem mais de 30 mil itens de beleza, falou que é o Shopping da Beleza da cidade de Arapongas, localizado na rua Flamingos, esquina com a Beija-Flor, tem tudo o que você precisa além de um atendimento personalizado. E a Rara? Rara, como todas nós. A Rara, eu falo que ela tem um lema para a vida, além de ser uma marca brasileira e exclusiva, a cada passo revela quem nós somos. A Cris, ela cuida das mulheres que escolhem vestir Rara com muito amor. Então, se você preza por qualidade personalizado, um atendimento personalizado em sapatos femininos feito com propósito, você precisa falar com a Cris. E a Vanessa que me veste, Vanessa Closet, é maravilhosa essa mulher, tá? Ela entrega na cidade de Arapongas gratuitamente. Então, se você precisa de uma roupa, eu acredito que a roupa, ela é a extensão da nossa comunicação. E falando de autoestima, mulher, se vestir de si mesma faz parte de você, porque a roupa, ela complementa a nossa comunicação e potencializa os nossos resultados. E para finalizar, eu agradeço aqui a Marisa Bazana também, que com todos os produtos Marquei, a Make de Diva, que patrocina e está sempre presente conosco aqui no Essência Cast. Compartilhe esse episódio, porque eu tenho certeza que se mexeu com você, pode transformar também outras mulheres.